Mas a humanidade não vê assim. Sabe por quê? Porque está sendo dominado por ele. Existem mentirosos dentro da igreja. Pessoas que não se importam com a tua salvação, não se importam com a tua vida. Uma amiga minha, olha aqui, ó. Ela tem mais 5 irmãos. Aí faleceu os pais, deixaram uma herança. Girou em torno, parece não, são 10 irmãos. Girou em torno de 100 mil reais. Sei que deu 10 mil reais para cada um deles lá. Alguns irmãos investiram, outros pagaram as contas que deviam, certo? Mas teve uma lá que foi participar de um programa de uma igreja aí, que disse que se ela colocasse lá dentro de uma tal de fogueira santa, Deus ia dar o triplo para ela. A ideia da fogueira santa era como se fosse um símbolo, né, que ela ia jogar lá e Deus ia aceitar como sacrifício que se faz, né? Deus manda fogo. Aí essa pessoa pegou os 10 mil reais e botou lá. Só que ela não pegou o dinheiro, botou dentro de um fogo, não. Ela botou dentro do envelope e os pastores iam levar para essa fogueira santa, né, os pedidos deles. Passou o primeiro mês, nada de vir o dobro, o triplo. O segundo mês, as contas chegaram, compromissos que ela já tinha feito antes, esperando esse dinheiro que estava certo, e recebeu, mas aí alguém mentiu, enganou. Aí depois de alguns meses ela foi lá, arrependida, porque estava cheio de conta, pegar de volta. Sabe o que disseram para ela lá? Que ela nunca tinha sido vista lá, membro há muito tempo, não tinha registro nenhum dessa pessoa, e se ela continuasse com aquilo, ela ia ser processada por calúnia e difamação. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Ela entrou em depressão, porque ela estava no caminho, a fé dela era extremamente. Aí você quer botar a culpa em Deus? A Bíblia diz que o povo padece por falta de conhecimento. A pessoa não tem condição de estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai expor as astúcias, os enganos e as mentiras do diabo. Aí, meu amigo, foi muita luta para essa pessoa voltar a ter algum tipo de fé, porque Satanás quer destruir a fé das pessoas. Todo mentiroso é filho de quem? Então, se você tem o hábito de mentir, nem que seja por brincadeira, saiba que você está sendo um grande candidato a ser destruído junto com o inimigo. Vê? Então a senhora percebe que a mentira, ela não é algo que ela pode até produzir, ela só te dá um pouquinho de tempo, mas quando ela vem à tona, meu irmão, o estrago é feio, ok? Então a terceira arma do dragão é a mentira. Então vamos para a nossa quarta arma do dragão. Uma curiosidade aqui, ó. O que vai acontecer com os mentirosos? No fogo do quê? Pode falar, meu filho. Isso. Viu como é que ele aprendeu? Como é teu nome? Abraão, o grande Abraão. Abraão aprendeu que os inimigos, as pessoas que mentem, todas elas vão ser queimadas no fogo do inferno, não é isso? Ok? A gente aprendeu que inferno é um lugar de queimar, né? Um lugar onde as pessoas é torturado, onde as pessoas ficam lá sendo torturadas, né? Elas ficam lá queimando, os bonzinhos vão para o céu e os maus vão lá para o inferno, não é isso que a gente aprendeu? Pois a Bíblia fala o contrário. A Bíblia diz que inferno, a tradução dela, não é um lugar onde se queima, onde se tortura. A palavra inferno, ela é o mesmo que sepultura, ou seja, o lugar dos mortos. Quando a pessoa morre, se coloca no caixão e se coloca na sepultura, ok? Então a palavra grega para inferno é sepultura. Aí criou-se um mito de que Deus vai lançar essa pessoa, com base em quê? Com base lá no texto em que Jesus conta uma parábola, em que o rico, pobre e o rico, Lázaro pobre e Lázaro rico morreram, um foi para o seio de Abraão e o outro foi para um lugar de tormento. Só que Jesus está contando uma parábola ali. Parábola é quando você conta uma história fictícia para trazer algum tipo de ensino para as pessoas. Mas esse é outro assunto, tá? Vamos lá? Nós vamos lá. O que vai acontecer com os mentirosos?
Ok? Olha só. O texto aqui de Apocalipse 21:8 diz assim, ó: mas os covardes, veja bem, nós vamos falar dos mentirosos, mas aqui tem outras características, ó. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidades sexuais, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Veja bem, todos os mentirosos serão o quê? Mortos. Eles vão ser de fato queimados, mas não vão ficar lá queimando eternamente. Eles serão destruídos eternamente. Existe uma diferença entre viver eternamente e ser destruído eternamente. O que é destruído eternamente já não existe, não tem raiz, não tem mais nem lembrança, sim ou não? Ok? Então veja bem aqui, ó, os mentirosos serão destruídos. Eles vão passar por uma segunda morte. Se a Bíblia está falando que tem uma segunda morte, é porque tem o quê? Uma primeira. Quantas vezes a gente nasce? A Bíblia diz que você pode nascer até 4 vezes. Vocês vão aprender isso aqui, irmão. Você vai aprender isso aqui. Você vai aprender aqui. O homem, ele nasce uma vez. De quem? Da mulher. Nascimento na carne. Mas ele precisa nascer pelo menos mais 3 vezes. E quem disse isso foi o próprio Jesus. Ok? Esse é assunto para a gente aprender aqui. E se você só vai aprender se você estiver aqui. Tá bom? Agora Satanás vai fazer de tudo para você não vir aprender isso aqui. E eu não estou falando heresia não, estou falando dentro da Bíblia, você vai concordar. Porque quem disse isso foi Jesus. E se foi Jesus, não tem como a gente dizer que é ilusão. Ok? Então o que vai acontecer com os mentirosos? Serão destruídos na segunda morte. Olha só. Quarta arma do dragão: violência. Ok? Capítulo 12 de Apocalipse. Vamos lá. Vou mais rápido que nosso tempo já foi. Vou gastar aqui pelo menos mais 5 minutos. Capítulo 12 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Isso aqui você tem que entender. Ok? Capítulo 12, versículo 17. Presta atenção aqui que eu vou falar para vocês. O texto diz assim, ó: o dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós vimos aqui que dragão é quem? O diabo, né? Nós aprendemos ontem, né? O dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, não é isso? Ele foi travar uma guerra contra Deus e perdeu e foi lançado aqui, ok? Agora, Deus também, ele formou uma igreja, e a igreja aqui, ela é representada pela mulher, ok? Porque Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Então o dragão, ele foi travar guerra contra a mulher. Está dizendo aqui, ó. Presta atenção aqui, irmãos. O dragão foi travar guerra contra a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela, ou seja, contra o restante desta igreja, ou seja, aquele povo que ia continuar sendo filhos desta igreja. Porque a primeira igreja que nasceu, a igreja verdadeira, é a igreja de Cristo lá de Atos dos Apóstolos. Ok? Cristo formou uma igreja. Começou lá com os discípulos, a palavra foi sendo pregada, muitos foram formar a igreja, chamada os cristãos. Só que aí, a partir de lá até hoje, a igreja tem seus descendentes. Aí o dragão tem travado guerra contra a descendência desta igreja. Primeiro ele foi travar contra a igreja. O que aconteceu? Perseguiu a igreja de Jesus, matou muito deles, lançou em prisão, lançou para os leões, lançou nas guerras, sim ou não? Mas não prevaleceram, porque quanto mais eles matavam, mais crescia a semente do evangelho em Cristo Jesus, até chegar a nós. E quem são os descendentes desta igreja de Jesus? Aqui está dizendo, está dizendo assim, ó: os descendentes são os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esse é o descendente da igreja de Jesus. Ainda há uns descendentes nesses dias de hoje,
A igreja que guarda os mandamentos do Senhor e tem o testemunho de Jesus Cristo. Aí o dragão vem usando de violência. Essa igreja é perseguida, desde o tempo de Jesus até hoje, porque ele vem usando de violência. Graças a Deus nós estamos num país hoje que nós temos essa liberdade, certo? Mas, mesmo assim, ele ataca de muitas formas, chamando de herege, chamando de muitas coisas. Mas está aqui a Bíblia dizendo, quem é a igreja que o dragão anda perseguindo? Os que guardam os mandamentos do Senhor e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ok? Então qual é a quarta arma do dragão? O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante dos seus filhos. Quem são os seus filhos? Os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Vocês vão entender isso aqui, irmão. Uma igreja que não tem essas características aqui, ó, não guarda os mandamentos de Deus e nem tem o testemunho de Jesus Cristo, não é a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus, ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz. Tá ok? Amém? Você aprendeu aqui as armas do dragão. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Ok? E eu pudesse me responder, e essa pessoa vai ganhar 300 talentos. Mas ela vai me responder da forma como eu vou perguntar. Ok? Aquele que souber, só você que souber, levanta a mão e responde. Ok? São duas perguntas em uma e duas respostas. Qual é a segunda arma do dragão e sua característica? Fale. E o que mais? E o que é engano? Esqueceu? Olha só. Astúcia é a arte de enganar sem ser percebido. Astúcia é a primeira arma do dragão. Pelo menos no nosso estudo aqui. Você poderia intercalar isso, né? Então, qual é a característica da astúcia? Qual é a definição de astúcia? A arte de ser enganado sem ser percebido. A segunda arma é o quê? Engano. E o que é engano? Atribuir virtudes que não existem. Você entende? Então o meu amigo ali, ele respondeu a metade, então ele vai receber a metade, ou seja, 100 talentos. Porque eu não posso dar 150, né? Mas eu posso dar 200 para ele, não posso? Vamos arredondar para cima? Dá 200 talentos para o nosso amigo ali. Outra pergunta aqui. Qual é a terceira arma do dragão? Para aí. Terceira arma do dragão. E o que acontece com as pessoas que vivem na prática dessa arma? Fala aí, meu filho. Perfeito. Dá 300 talentos para o meu amigo aqui. Tá certo. Palmas para ele. Ele disse a mentira e todos os mentirosos serão lançados no lago de enxofre ardente, que é a segunda morte. 300 talentos para eles. Ok? Então vamos lá. Eu quero aqui agradecer a você por participar desta aula. Amanhã, presta atenção. Hoje você aprendeu quais são as armas do dragão, certo? Pois agora, amanhã vocês vão aprender quais são as armas do cordeiro. Porque se nós estamos em guerra, nós precisamos também de armas para lutar. Agora, vocês sabem que a característica dessa guerra é que nós estamos vivendo no mundo espiritual. Então, nossas armas não são igual às armas que vocês costumam ver aí não, tá bom? Então, nesse momento aqui, eu quero aqui fazer uma oração por você e nós vamos agora para o nosso sorteio. Vamos colocar de pé? Oremos. Querido Deus, aqui estão teus filhos, obrigado por cada um deles. Senhor, em nome de Jesus, abençoa este estudo. Sei que o inimigo não quer que eles estejam aqui, vão fazer de tudo que eles não venham, mas eu sou grato por esses que estão aqui. Eu sei que todos que estão aqui, o Senhor vai concluir esse estudo. Muitos deles vão entender a verdade que precisa para ser salvo. Em nome do Senhor Jesus, todas essas coisas te agradeço. Amém? Amém. Agora eu vou sortear uns brindes aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Traz aí para mim os númerozinhos de sorteio dos brindes.